Curso de psicanálise freudiana ou psicanálise clínica. É o módulo 10/24. Resistência no set analítico. O curso é grátis porque os módulos, ou seja, os vídeos, estão no YouTube. É a democratização da psicanálise. Os vídeos são grátis. Mas os que contribuírem, você pode fazer isso com um Pix de R$30 semanais para cada vídeo, que são 24. No final, você vai receber o certificado de psicanalista e a carteira com número de registro. Os que são psicanalistas ou têm algum curso superior receberão um certificado de pós-graduação livre. Também receberão uma apostila do módulo em PDF. Quando você enviar o Pix, e-mail a npc2018@gmail.com, envie o comprovante pelo zap 61 98 340 6632. Imediatamente nós vamos matricular você e enviaremos a apostila em PDF. Qualquer assessoria e dúvida você pode fazer por esse mesmo zap. 61 98 340 6632. Se você está chegando agora, nós estamos no módulo 10, e você quiser fazer, você pode ir contribuindo de 2 em 2, de 3 em 3, e nós vamos enviando para você até você completar os 24 vídeos. A resistência. A resistência, junto com outros pilares da psicanálise, continua sendo cada vez mais considerada uma pedra angular da prática e na pesquisa psicanalítica. Vamos entender o que é resistência e como ela se realiza no set psicanalítico, isto é, na relação entre analista e analisando. A palavra alemã Widerstand, usada por Freud, foi traduzido para o português e outras línguas como resistência. Denominaremos resistência a várias coisas: resistência da doença, resistência do organismo, resistência à hipnose, à sugestão, resistência à constituição do conceito psicanalítico e à concepção neurológica. Mas nós vamos enfatizar especificamente o conceito psicanalítico. Devido às inúmeras definições existentes, torna-se pertinente uma definição concreta das resistências e vamos recorrer a Rodinesco, 1998, no seu livro, uma das maiores representantes da psicanálise aqui no Brasil. Ela define assim: resistência é o conjunto das reações de um analisando cujas manifestações, no contexto do tratamento, criam obstáculo ao desenrolar da análise. Nos estudos sobre a histeria, em 1895, Freud também viria a falar de coisa semelhante em relação à doença da senhorita Caecília, que sofria de uma neuralgia facial, que resistia a qualquer espécie de tratamento e cessava abruptamente. No seu livro, Freud escreveram em 1895. O referido uso do conceito de resistência tem uma grande semelhança com o conceito psicanalítico, na medida que este também consiste na resistência ao tratamento, porém da parte do doente e não da doença. Que existe a resistência da doença e existe a resistência do doente. O que nós estamos falando é do doente. Em seu artigo Hipnose, 1891, Freud afirma que sempre que surge uma intensa resistência contra o uso da hipnose, devemos renunciar ao método e esperar até que o paciente, sob a influência de outras informações, aceite a ideia de ser hipnotizado. Isto é verdade. Se uma pessoa chega e você propõe, eu vou usar a hipnose para analisar e tal,
provavelmente ela não vai aceitar, mas você precisa dar mais informações, várias informações, para que a pessoa chegue a essa confirmação, a essa convicção ou a essa permissão. E vamos falar então da resistência à hipnose. A resistência à hipnose era, sem dúvida, uma resistência consciente, o que a afasta da concepção psicanalítica. A psicanálise, por seu lado, parece ter encontrado no inconsciente uma forma de legitimar a resistência interpretada como íntima ao mecanismo de recalque. Creio que nos cabe perguntar, portanto, qual é a legitimidade que devemos dar à resistência e advertir quanto ao perigo de atribuir ao inconsciente resistências que seriam conscientes, que também poderia vir ao processo de análise, assim como ocorria com a hipnose. Foi no caso da senhorita Elisabeth von Eher, ricamente relatado em estudo sobre a histeria em 1893, que Freud relata não ter sido bem sucedido com a técnica da hipnose como procedimento de insistência por parte do psicanalista, em contrapartida à resistência da paciente, que poderia ser resistência à hipnose, ou resistência ao terapeuta, ou resistência ao método hipnótico. São N métodos que Milton Erickson, em 1950, inventou, criou, e que seus discípulos depois criaram outros na PNL para poder driblar as resistências. É muito interessante essa história. Vamos falar da resistência onírica, ou dos sonhos, o que acontece no sonho. Existe uma resistência que faz com que aquilo que a gente sonha não venha direto na nossa consciência, mas existe uma transmutação, uma transformação das ideias em símbolos alucinatórios. E diz assim: se o que permite aos pensamentos oníricos conseguir isso, ou ter acesso à consciência, fosse o fato de haver durante a noite uma diminuição da resistência que guarda a fronteira entre o inconsciente e o pré-consciente, teríamos sonhos que seriam da ordem das ideias e não possuiriam o caráter alucinatório em que ora estamos interessados. Ou seja, na elaboração onírica, uma ideia que está lá no inconsciente se transforma em símbolos alucinatórios que vêm à consciência, e é o que nós lembramos do sonho quando sonhamos. Outra forma de resistência se apresenta constantemente, a resistência à interpretação dos sonhos. No caso, eu já vi muitas pessoas, você interpreta o sonho e a pessoa não concorda. Isso é uma resistência à interpretação do sonho. Como vemos na afirmação que segue, sua opinião de que o sonho é absurdo significa que apenas que você tem uma resistência interna contra a interpretação dele. As pessoas dizem, não, eu tive um sonho doido, muito absurdo, incrível. Então você está tendo uma resistência a uma interpretação provável desse sonho. E também nesta, lembrei-me da minha resistência em proceder à interpretação, de quanto a havia odiado e de como declarara que o sonho era puro absurdo. Resistência ao trabalho psicanalítico. A partir daí, poderemos ver o efetivo estabelecimento do conceito de resistência na psicanálise, como se expressa, por fim, na seguinte afirmação: a psicanálise é justificadamente desconfiada. Uma das suas regras é que tudo que interrompe o progresso do trabalho analítico é uma resistência. Se partirmos do conceito da concepção propriamente psicanalítica da resistência ao tratamento psicanalítico, se expressa em fenômenos como a censura, ou seja, o impedimento de certos conteúdos acedam à consciência, o que toma a forma de uma resistência à lembrança de certos eventos. 2. A resistência à interpretação, seja do sonho ou de qualquer outro fenômeno, numa análise. E terceiro,
a simples resistência a associar livremente, como ocorria no caso da senhora Elizabeth von R. Esses três fenômenos, por sua vez, têm no seu cerne a resistência a estabelecer associações com conteúdos recalcados. Pode-se expor que a potência da resistência é proporcional a quanto se caminha para o bom êxito do processo terapêutico da análise, pois ela atua mais forte quanto mais escava-se no lugar certo em busca do que está recalcado. Veja bem, aqui está o ego, com seus elementos ego, id e superego, aqui está o sete analítico, e quando você vai em busca do recalcado, que estaria na infância, o que acontece? Existe a resistência entre o psicanalista e o paciente, existe resistência na fala, existe resistência no sonho e existe resistência para encontrar o recalcado. São várias resistências. O trabalho do psicanalista é justamente vencer e interpretar essas resistências. É por isso, uma das colunas principais da psicanálise é a resistência e a transferência, como nós vamos ver. A resistência na clínica psicanalítica, a resistência, tenta sabotar a associação livre, regra fundamental do contrato analítico. Com muita propriedade, utiliza a seguinte metáfora. A resistência na evolução da análise deve ser vista como algo a ser direcionado, como segurar com força uma rédea, não exercendo um freio exagerado, nem o deixando frouxa demais. Ou seja, tem que saber conduzir a questão da resistência, saber lidar com essa resistência. Se você criticar demais a resistência do paciente, você não vai conseguir. Se você deixar que haja resistência demais, também não vai conseguir. Tem que saber lidar, saber direcionar e saber, como diz aqui, segurar com força uma rédea, não exercendo o freio exagerado, nem o deixando frouxo demais. São palavras de Freud. A resistência na clínica psicanalítica, outra parte. As observações de Freud. O próprio Freud relata: a princípio, a técnica pareceu funcionar bem, fornecendo bastante conteúdo para a análise da paciente. Porém, em algumas situações parecia haver impedimento, de cuja natureza eu não desconfiava na época. Na sua genialidade científica, a partir desse momento, Freud entende necessário considerar de extrema importância esta resistência da paciente para relatar suas lembranças. Freud foi um gênio quando descobriu a questão da resistência e soube fazer toda uma teoria de interpretação e de lidar com essas questões da resistência para chegar ao reprimido. Uma outra palavra da resistência na clínica psicanalítica. Nesse aspecto, Zimmermann cita que a resistência do analisando é conceituada como resultante de forças dentro dele. Que se opõe ao analista. 2. Ou aos processos e procedimentos da análise, obstaculizando a livre associação de ideias. E 3. Até do próprio desejo de mudar. Ele não quer mudar. Também é uma resistência. E elucidando um tanto mais completa, nesta perspectiva continua vigente o postulado de Anna Freud. Quem vai falar é Anna Freud. De que a análise das resistências não se distingue das análises da defesa do ego, ou seja, da permanente blindagem do caráter. Anna Freud chegou a comparar as resistências com aquilo que nós falamos na aula anterior, os mecanismos de defesa do ego, que evita que você possa interpretar qualquer elemento para chegar ao reprimido. Também é uma resistência. Então, Anna Freud coloca a resistência e as defesas do ego no mesmo plano para ser discutido.
Como já exposto, a resistência atua no setting como meio de sabotar a regra fundamental da livre associação por parte do analisando. E é no setting que deve ser trabalhada, investigada e compilada com extremo cuidado. Hoje, pode-se considerar senso comum entre psicanalistas, clínicos e didatas a conduta de não travar um embate direto às resistências, já que, sendo um material também inconsciente, deve de alguma maneira ser aproveitada em busca do que está recalcado e a resistência desencadeando. Você não pode lutar e brigar com as resistências para que pare de ter resistência, porque justamente essa resistência se torna um material que você pode analisar para descobrir o que está recalcado. Deschamps, de modo muito pertinente, cita que a resistência vem sempre investida de grande carga, uma contracatexia. Catexia é a força que o seu id vai em cima de algum elemento e que você pode colocar em cima de alguns pensamentos. Em sua representação legítima, segui-la é como colocar o investigador disfarçado à espreita de um sujeito, de um suspeito. Essa seria uma proposta da técnica bem mais próxima ao que hoje se entende como resistência. E tentar descobrir por que resiste, para que resiste e o que está protegendo. Ou seja, um verdadeiro investigador, porque existe uma catexia sobre esses elementos. E você tem que fazer a contracatexia para que você possa usar e possa descobrir. A contrarresistência, oriunda do analista, é pertinente falar agora. Ainda expor a questão da resistência que afeta o próprio psicanalista. Trata-se do vínculo entre a contrarresistência e o processo transferencial. O psicanalista não é um todo-poderoso, imune às questões da resistência do analisando. Ele, o psicanalista, é também um sujeito psíquico normal. Tem suas características, suas necessidades, sempre presentes, suas condições inconscientes, seus recalques e, neste caso em especial, suas próprias questões narcísicas. Assim, no setting, entre o divã e o assento psicanalista, todo cuidado deve ser considerado, pois a partir do analisando, disfarçadamente o psicanalista é afetado e tem as mesmas condições de resistência. Tipos de resistência. Exceto por intenções didáticas, é impossível uma classificação unânime e sistematizada dos tipos de resistência, visto as inúmeras diferenças encontradas na literatura psicanalítica e os diversos pontos de análise. Zimmermann. As resistências, podem emergir do ego e dos demais elementos psíquicos através de emoções, atitudes, ideações, impulsos, fantasias, linguagem, somatizações, ações e não ações. O difícil silêncio do paciente. Mas mesmo assim nós vamos falar. As resistências provenientes do ego seriam 3, teoricamente. Resistência de repressão. Repressão que o ego produz frente a qualquer percepção que venha a causar sofrimento. 2. Resistência de transferência. Resistência do paciente contra a emergência da transferência em relação ao analista. Porque existe uma resistência para ter transferência. Há pessoas que não conseguem fazer transferência. E aí que Freud, depois, quando a gente for estudar a transferência, vai dizer que você tem que criar situações para que haja transferência. 3. Resistência de ganho secundário. São aquelas egocintônicas onde o paciente pretende usar a própria doença em seu benefício. Ou seja, a doença como benefício. Ele quer continuar doente, porque ser doente é melhor para ele. 3 estão ligados ao ego: o recalcamento, a
resistência de transferência e o benefício secundário da doença, que se baseia na integração do sintoma no ego. Ou seja, há uma tendência do doente integrar a doença para ele mesmo. Tipo assim, faz parte de mim. É o que eu carrego, eu sou assim mesmo. E por aí em diante. As resistências provenientes do id. As resistências contra a mudança, relacionadas à compulsão e à repetição, onde o paciente inconscientemente resiste a impulsos instintivos que possam promover mudança na sua forma de viver ou sobreviver e se expressar. 2. Ainda temos a resistência do inconsciente e do id. Esta forma tecnicamente necessária à perlaboração ou elaboração é a força da compulsão à repetição, atração dos protótipos inconscientes sobre o processo pulsional recalcado. Aquela pessoa que repete, compulsão à repetição. Por que isso? Porque é uma resistência. Essa vem do próprio id. Nem o próprio indivíduo percebe que ele está repetindo. As resistências provenientes do superego. Resistências do superego claramente relacionadas a sentimentos de culpa e necessidade de punição. 2. E a resistência do superego que deriva da culpabilidade inconsciente e a necessidade de castigo. São as mesmas forças que vemos atuar na resistência e no recalcamento. Ele sente culpa. Ele sente que precisa ser castigado, precisa receber algum tipo de castigo. É uma resistência que vem do superego. Veja bem, nós temos então resistência do ego, resistência do id e resistência do superego. Você tem que definir isso. Você tem que perceber de onde vem a resistência. E ainda tem a resistência contra você, resistência contra o método que você está usando, várias resistências, que nós vamos analisar no próximo módulo. Interpretação das resistências. Freud sempre considerou a interpretação das resistências, juntamente com a transferência, como as características específicas da sua técnica. A melhor definição da psicanálise é: a psicanálise é uma técnica que usa a resistência e a transferência como elementos de técnicas para analisar o inconsciente humano. Então não tem nada a ver com a psicologia, que a psicologia jamais vai usar esses elementos. Essa é a melhor diferença. Se alguém perguntar a você, você faz o que na psicanálise? Você deve fazer essa resposta. No próximo módulo, meu amigo, no próximo vídeo, nós vamos abordar as 16 formas de resistência e a interpretação da resistência. Esse vai ser o módulo 11. A democratização da psicanálise. Os vídeos são grátis, você já está vendo. Mas se você contribuir com R$30, um Pix, e-mail, ANPC, 2018@gmail.com e enviar o comprovante para o zap 6198-340-6632, nós estaremos matriculando imediatamente você nesse curso e enviaremos o módulo em PDF. E no final você vai receber o certificado de psicanalista e a carteira. Carteira com retrato, com número de registro, seu nome aparece no site da ANPC. Ou, se você já é psicanalista, você vai ter algum curso superior, vai receber o certificado de pós-graduação livre. Envie o comprovante. Nós estamos aqui. O próximo vídeo será no dia 29 de julho, o módulo 1124. Seja terapeuta, seja psicanalista, ajude os outros.